Oi, oi, maravilhosa! Estou muito feliz de estar de volta e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais profundamente sobre todo esse burburinho que estão falando sobre menstruação em julho e julho, que todas as mulheres, ou a maioria delas, estão tendo uma grande alteração do ciclo menstrual. Para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu amo falar sobre ciclo menstrual e espiritualidade, mas se você é novo por aqui, eu sou a Bianca Ribeiro, sou terapeuta em ginecologia natural. Lá no meu Instagram tem mais conteúdo sobre isso, se você se interessa, então não me deixa de me seguir. E aproveitando, curte esse vídeo, compartilha com a sua amiga para ela saber mais profundamente sobre esse movimento energético que está acontecendo. Se você gostar desse vídeo, não deixa de comentar aqui para eu saber se é um assunto que vocês gostam de ver, porque isso me dá um parâmetro se é um assunto que vocês gostam de saber ou não. Vamos começar do começo. É importante você saber que o ciclo menstrual ele não serve só para gente gerar filhos. Então a gente não menstrua todo mês apenas para ser uma chance, uma possibilidade de gerar uma vida. O nosso ciclo menstrual vai muito além disso. Só para vocês terem uma ideia, o ciclo menstrual ele é o quinto sinal vital da nossa saúde. Então, através do nosso sangue, através do padrão menstrual, a gente consegue ver se a gente está em equilíbrio ou se estamos em desequilíbrio. E não só com questões que acontecem no nosso útero, como endometriose, ovário policístico, miomas, mas também outras questões que acometem outras regiões do nosso corpo também. E eu tô achando tudo muito engraçado porque eu sempre trouxe essa perspectiva do ciclo menstrual e energia. E agora que tá rolando todo esse assunto na internet, tô achando muito interessante porque na verdade, tá realmente acontecendo uma mudança energética muito grande no mês de junho e julho, e calma que eu já vou te explicar exatamente o que está acontecendo, mas a nossa menstruação, ela também revela muitas questões energéticas e até emocionais ao longo dos nossos meses, dependendo da lua que a gente menstrua. Lá na jornada Ciclos da Essência, eu falo muito profundamente sobre isso, e inclusive tem um módulo só de astrologia e menstruação. Vocês têm noção que a gente consegue associar astrologia com menstruação? Pois é, convidei uma astróloga e criamos um módulo dentro da jornada para que vocês consigam identificar o que está acontecendo na vida de vocês através de aspectos energéticos, espirituais e emocionais, dependendo da lua que você menstrua. Então é bem interessante porque você consegue adquirir mais autoconhecimento, consegue entender e melhorar padrões também na sua vida, permitindo com que tudo flua com muito mais equilíbrio e também mais leveza, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, porque às vezes você entende que algumas coisas precisam ser ajustadas e você entende qual é o melhor momento do ciclo para tomar essa ação, qual é o melhor momento do ciclo para se conectar com a sua intuição, para ter certeza sobre os passos que você vai tomar. Então, na verdade, o nosso ciclo menstrual é uma grande bússola, e se a gente tivesse aprendido isso desde a nossa infância, ou pelo menos desde a nossa adolescência, eu tenho certeza que a vida da mulher seria muito melhor, porque a gente conseguiria entrar em mais equilíbrio com facilidade e não tentaria a todo custo se inserir nessa sociedade que é extremamente linear, que só vai beneficiar a energia dos homens, porque a energia do homem é como o sol, ela se renova a cada dia. Então, nasce, né, na hora que ele acorda tem bastante energia, quando o sol se põe a energia vai acabando, e no dia seguinte o ciclo começa normalmente. E nós somos como a lua, então a gente vai ter 4 fases dentro do mês, assim como a lua, que tem 4 fases. Então é muito interessante porque a gente consegue observar até os movimentos da natureza com os nossos movimentos internos, e aí a magia acontece. Tá, agora vamos falar sobre toda essa questão que está acontecendo no mês de junho e julho. Muitas mulheres estão relatando que tiveram ciclos adiantados ou atrasados, ou um ciclo muito pesado ou mais leve. Comenta aqui se você teve essa alteração, me fala um pouquinho o que está acontecendo para a gente poder trazer alguns aspectos. Mas, se a gente for parar para pensar, uma mulher saudável que não está na menopausa, ter uma oscilação de um mês pode ser totalmente normal. Eu mesma já tive experiências de mudanças menstruais, dependendo de movimentos que eu fiz na minha vida, inclusive quando eu parei a jornada Ciclos da Essência, o meu ciclo menstrual atrasou. Não é a menstruação que atrasa, é a nossa ovulação que muda e é isso que vai comandar a nossa menstruação. Mas foi todo o movimento energético que eu consegui parir algo que já estava ali no meu campo energético há muito tempo que eu precisava fazer, e quando eu parei, minha menstruação mudou e eu comecei a menstruar na lua nova por mais de um ano,
trazendo toda essa simbologia, fertilidade, do maternar e saindo da lua cheia, que eu estava menstruando na lua cheia durante muito tempo, que a gente chama que é a lua da bruxa. E é a lua onde a mulher ela tá se preparando, criando os projetos ou até ideias para sua família ou para você, para sua vida, da sua vida, para trazer para o mundo. Uma alteração dentro de um mês, 2 no máximo, pode ser que seja realmente um movimento energético ou até emocional e pode não significar nada fisiologicamente falando. Passou desse tempo, 3 meses ou mais de alteração na menstruação, seja um ciclo irregular, seja uma menstruação extremamente pesada ou uma menstruação muito escassa, em 3 meses, você vendo esse padrão diferente, precisa realmente fazer os exames ginecológicos para ver se realmente está tudo bem, o que está acontecendo, por que mudou esse padrão. Agora, uma outra coisa que eu ouvi falar foram mulheres que já estavam na menopausa e que menstruaram nesses 2 meses, em junho e julho, ou um ou outro. Então você consegue perceber que realmente esse aspecto coletivo ele está muito forte, energeticamente falando, que mexeu com todo mundo. Porém, sangrar depois que você entra na menopausa não é um sinal normal e comum. Então, independente se foi só um mês, é muito interessante que faça os exames ginecológicos, que investigue, que vá no médico, para ver se realmente não tem nada além dessa parte fisiológica, porque até os médicos eles falam, se tem um sangramento depois de um tempo que você parou de menstruar, então a menopausa ela só determina depois que você para de menstruar 1 ano. Então deu 1 ano sem menstruar, marca a entrada da menopausa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo voltado para menopausa. E aí teve algum sangramento depois desse período, tem que investigar. Não é para esperar 2 ou 3 meses, combinado? E energeticamente, o que a gente pode falar? Bom, eu estou estudando o calendário galáctico, que é o calendário real. Não sei se vocês sabem, mas esse calendário que a gente vive, que é o gregoriano, ele foi implementado para pagamentos de impostos. Então, meio que a gente acaba não vivendo a realidade do que de fato é. O que eu quero dizer com isso? O calendário gregoriano, ele segue algumas vertentes, mas principalmente das luas. E a gente tem 13 luas no ano. Então, o calendário galáctico, eu falei errado, eu acho, anteriormente, mas é o galáctico que eu tô falando agora. Ele tem 13 meses. E até energeticamente traz uma simbologia muito profunda, porque o número 12, quando a gente vai trazer a numerologia, é um número que fica difícil da gente mudar de fase, de encerrar ciclos, sabe? Já o número 13, ele tem uma facilidade muito grande da gente conseguir encerrar ciclos para iniciar algo novo. Então, quando a gente começa a entender, aprender, se esse é um assunto que te interessa, comenta aqui que eu posso trazer mais conteúdo sobre o calendário galáctico. Quando a gente começa a entender e compreender e viver um pouco nesse tempo desse calendário galáctico, respeitando cada dia da semana, porque cada dia da semana tem uma energia diferente, então a gente pode adentrar nessa energia e fluir muito melhor, não só para nossa vida pessoal, mas também para nossa vida profissional, as coisas tendem a se alinhar muito mais facilmente. E quando a gente só fica nessa energia desse calendário que a gente segue, fica muito mais pesado, talvez mais travado, e enfim. Dentro do calendário galáctico, o ano novo, ele não é em janeiro, no dia 1º, como o calendário gregoriano. Ele acontece sempre no final de julho. E aí vai depender das datas. Esse ano vai ser no dia 26 de julho. Então, entre o dia 25 e 26 de julho, a gente vai ter uma mudança energética muito grande. Lembra que no começo do ano, todo mundo estava falando que 2026 era o ano 1 de número 1, que a gente terminou o número 9 em 2025, que foi um ano extremamente pesado para muitas pessoas, e que finalmente 2026 ia vir um movimento, as coisas iam andar com mais velocidade, projetos iam sair do papel, as coisas iam melhorar? Então, essa energia desse número 1, ela começa a realmente ganhar força a partir do dia 26 de julho. Então, é um aspecto bem interessante. E esse movimento ele já começou a acontecer em junho. Então, junho trouxe um aspecto pedindo, né, energeticamente, para que a gente pudesse se alinhar, se conectar mais com quem a gente verdadeiramente é, independente da profissão, independente do que a gente tenha na vida, para se conectar quem a gente é de verdade, nua, de forma nua e crua, para realmente deixar ir padrões que realmente não estão alinhados com a nossa essência,
com a nossa verdade, para que a gente pudesse seguir julho de uma forma harmônica, digamos assim. Mas junho também foi um mês muito interessante, principalmente para essa questão da manifestação. Então veio uma energia com uma facilidade muito grande de manifestar. Inclusive em junho eu fiz um encontro online que chama Reconexão e Reiki. É um encontro que eu faço algumas vezes no ano e é um encontro online para realmente pessoas de qualquer lugar do mundo que falam português possam participar. É um evento com valor extremamente simbólico para que o financeiro não seja um problema e você realmente consiga se conectar, receber essa energia Reiki para poder se alinhar, se equilibrar. Então, é um encontro muito bom, muito interessante, e cada encontro eu trago aspectos para explicar. Então, esse de julho eu expliquei muito sobre esse movimento, dessa energia da manifestação. Nós trouxemos essa questão energética, né, da manifestação também, alguns exercícios para poder ajudar nesse processo. E julho foi o mês de providência divina. Você sente de participar de algum? Eu vou deixar o link aqui do formulário com a lista de espera, porque quando acontecer o próximo, eu vou te mandar um e-mail para você ficar sabendo. Também me segue lá no Instagram, que lá eu falo com mais frequência sobre. Julho está sendo um mês de providência divina, para que você receba aquilo que você realmente precisa. Para que sua vibração ela fique mais elevada. Só que como é que a gente se conecta com isso? A gente se conecta com isso quando a gente se permite conectar com a gente. Então, eu entendo que a vida é extremamente corrida, só que ao invés de só ficar nessa energia do fazer, do fazer, do fazer, principalmente nós mulheres que precisamos integrar a energia Yin, não sei se você sabe, mas existem duas energias, a Yin e o Yang. Uma tem uma polaridade feminina e outra masculina. Não tô falando de gênero, não tô falando de homem e mulher, tá? Mas a energia Yang, ela é uma energia muito da ação, do fazer e do acontecer. E é ótimo nós mulheres termos essa energia Yang. O ponto X da questão é a gente ter o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Então a gente precisa sim ter energia Yang para fazer acontecer na nossa vida. Mas é muito importante a gente trazer essa energia Yin, que é de ser mais receptiva, de descansar, de aprender a pausar sem culpa. Para quê? Para que a gente possa se conectar mais com a nossa intuição e para que a gente consiga receber também mais insights para saber o que a gente precisa fazer, para a gente se conectar com esse movimento aqui do chakra sacral, que é onde está o nosso útero, a criatividade venha e a gente realmente consiga entender o que é para fazer, para depois ir para energia Yang para fazer e acontecer, e é aí que mora a questão da manifestação, que todo mundo fica quebrando a cabeça, achando que é só escrever num caderno, e não é, gente, tem que trabalhar na tua energia e na tua vibração. Enfim, acabei me empolgando para te explicar algumas coisas a mais, mas o fato é que junho e julho realmente está tendo uma energia extremamente poderosa, sem contar em Mercúrio retrógrado, que não serve para fazer as coisas não acontecerem ou para as coisas darem errado. É um mês muito interessante também de aproveitar e tentar ficar na introspecção, ver se seu trabalho não está te permitindo pausar tanto porque está ficando muito corrido. Tenta reformular a sua agenda pessoal, por exemplo, e talvez excluir alguns compromissos, infelizmente, mas assim, infelizmente, mas ninguém vai morrer, se encontrar ou fazer churrasco com um amigo no próximo mês, para que vocês possam realmente integrar essa energia, equilibrar essa energia e com certeza ter muito mais resultado na sua vida do que só ficar nessa correria, nessa vida de dorme, acorda, trabalha, repete, faz alguma coisinha diferente, repete. É importante ter esse momento de reconexão. E aí, com toda essa mudança energética de junho e julho, muito provavelmente foi o que aconteceu para poder alterar tantas menstruações assim como a gente está vendo. Então, eu não vejo como algo ruim, como muita gente está vendo. Eu sei que tem uma teoria da conspiração que estão falando sobre o CERN lá da Suíça. Não vou adentrar nesse ponto, tá? Porque não estudo, não sei, não vejo, não percebo. Pode ter alguma relação? Pode. Mas o fato é que junho e julho tá tendo essa mudança energética muito grande. Ninguém tá falando sobre isso. São pouquíssimas pessoas que sabem sobre essa informação. E é um mês também de consciência crística. Não tô falando aqui de religião, e aqui vocês nunca vão me ver falando de nenhuma religião, até porque eu não tenho uma. Mas Cristo não é religião. Mas Jesus, Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é a consciência crística. Então, para que a gente traga esse modelo que Jesus trouxe, né? Jesus viveu na Terra para nos ensinar, para que a gente possa seguir os passos dele.
Então, que você consiga integrar também mais essa questão dessa consciência crística, né? E talvez se questionar: Jesus faria isso? Muitas vezes eu faço isso na minha vida. Jesus faria isso? Não, ele faria tal coisa, eu vou fazer como ele faria. É uma das formas da gente poder acessar aos poucos essa consciência crística. Existe muito mais, principalmente através de meditações, para a gente poder se alinhar com a gente de verdade, para que a gente possa realmente elevar a nossa vibração e acessar realmente o divino. E eu vou trazer meditações aqui para vocês, essa é a novidade desse próximo mês que está chegando. E bom, é isso. Só foi um resumo com uma aula de várias outras questões. Eu espero muito que esse vídeo tenha te contribuído de alguma forma. Se contribuiu, não esqueça de me deixar saber, porque eu vou amar saber se fez sentido, ou se não fez sentido também, pode comentar também, porque isso me estimula a gravar mais para você e trazer mais conhecimentos também de forma gratuita. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.